É nosso convidado o professor António Lopes, climatologista urbano, professor na Universidade de Lisboa. Muito boa tarde. Senhor professor, estas tempestades, estas depressões desta intensidade podem vir a ser mais frequentes? Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Antes de responder à sua pergunta, eu queria começar por lamentar a perda de vidas humanas. Acho que o devo fazer e endereçar as condolências às famílias das vítimas e desejar o rápido restabelecimento dos feridos que ainda temos e a recuperação das áreas mais afetadas. Nós conhecemos estes fenómenos desde há muitos anos que estudamos estes acontecimentos extremos. Nós temos registros de já que há alterações climáticas desde os anos 50 do século XX. Começámos a estudar e hoje sabemos que estes fenómenos atmosféricos são cada vez mais frequentes e mais intensos, por diversos motivos que depois poderemos falar. Mas tem acontecido muitos destes fenómenos intensificados. De uma forma progressiva. Portanto, é possível que nos próximos tempos tenhamos uma depressão conhecida? O que nos dizem os modelos, sim, o que nos dizem os modelos atmosféricos, portanto, os modelos que a ciência, os melhores modelos que a ciência hoje pode ter, é que muito provavelmente se irão intensificar, ser mais frequentes e mais intensos. Percebe também muito bem de cidades, ordenamento de território. Perante estas alterações climáticas, as cidades têm que se adaptar para esta nova realidade? Obviamente já devíamos estar adaptados. As cheias são eventos, por exemplo, no caso que temos verificado, as cheias são eventos naturais. Até o século passado nós éramos uma sociedade muito ruralizada, muito agrária e, portanto, os leitos de cheia eram ocupados com agricultura e deixaram de o ser. E nós esquecemos disso. Portanto, os leitos de cheia passaram a ser ocupados pelas nossas construções. Cidades. Ou seja, alterámos o processo natural e tentamos enfrentar o processo natural e é isso talvez que falte à nossa sociedade perceber que nós não podemos atuar contra estes processos naturais. Por exemplo, não construir casas perto de rios? Em leito de cheia. Ter casas em leito de cheia, por exemplo, não é nada bom para as pessoas que ali habitam, porque mais cedo ou mais tarde vão ter as suas casas inundadas. E, sobretudo, é preciso fazer uma espécie de uma revolução. Nós hoje temos, felizmente, com a União Europeia, nós temos leis que entraram no nosso ordenamento jurídico. Eu estou a falar, por exemplo, na Lei de Restauro da Natureza, que para as cidades tem medidas muito concretas, que diz que nós devemos ter, por exemplo, determinado número de espaços verdes e devemos, sobretudo, desimpermeabilizar as áreas urbanas e torná-las mais naturais, exatamente para podermos combater estes aspectos extremos e as alterações climáticas. E é o que temos que fazer nos próximos anos. Portanto, temos um compromisso até 2030 de o fazer. Ou seja, criar mais espaços verdes, mais plantações de árvores, por exemplo, para receberem essa água quando chove muito? Exatamente, mas não devemos fazer isso de qualquer maneira. Portanto, é preciso o ordenamento do território. E o ordenamento do território aqui é fundamental. E não é só com leis que o ordenamento do território, a obrigar as pessoas a ter determinados comportamentos que devemos atuar. Devemos sim envolver as comunidades, dar algum poder às comunidades também decidirem o seu futuro, porque falta-nos um pouco, o que falta hoje em dia na nossa sociedade é cultura científica, tanto ao nível político como em termos de cidadania. Portanto, temos que sair da frente desses elementos que nos estão, digamos, a afetar as nossas vidas. Ou seja, também os políticos darem mais ouvidos a quem percebe do assunto, é isso que me diz? Temos muita ciência feita nos últimos 40 anos, nós temos ciência feita, por exemplo, aqui na área metropolitana de Lisboa e mais propriamente na cidade de Lisboa, temos 40 anos de investigação em climatologia urbana, que não pode ser deitado fora. Nós temos guidelines que seguem as práticas mais correntes neste momento na Europa, nós seguimos-las e, portanto, não podemos esquecer essa investigação que é feita porque tem soluções, apresenta soluções. E os espaços verdes são muito importantes porque não basta plantar árvores, nem basta criar bacias de retenção. O ordenamento do território tem que ser visto no seu conjunto. Tem que haver envolvimento das pessoas, tem que haver
digamos, os planos têm que incluir também esse envolvimento, porque se as pessoas não compreenderem o que é que nós queremos para a sociedade, então a sociedade falha. Portanto, o que é que se poderia mudar, por exemplo, em Lisboa, de uma forma rápida? Porque mudar uma cidade não será fácil, certamente. É difícil, estão a ser feitas muitas medidas, mas, por exemplo, aumentar espaços verdes, mas, como eu digo, aumentar esses espaços verdes ordenadamente. O caso da cidade de Lisboa é uma cidade que está, basicamente, já bem implementada. Não se pode deitar abaixo urbanizações só porque queremos implementar espaços verdes alargados. Sim, mas temos a zona ali de Algés, teve sempre problemas com cheias. Mas podemos intervir, e essa intervenção não tem que ser só cirúrgica. É isso que eu quero dizer. Tem que ser uma intervenção que seja, que tenha uma visão global, que se saiba exatamente onde é que colocar esses espaços e o que é que eles, que benefícios, saber que benefícios é que eles nos trazem. Agora, nós tivemos estes eventos muito intensos, de chuvas e ventos fortes. Os ventos são difíceis, porque nós sabemos exatamente que caem muitos elementos quando há ventos desta natureza, desta intensidade. É impossível segurar esses elementos. Há muitos anos que conhecemos as estruturas, qual é a capacidade que essas estruturas têm. É impossível, às vezes, fazer, mas podemos, por exemplo, planear onde é que os ventos são mais intensos numa cidade. E aí intervir com um determinado tipo de regras. Vamos ter outros problemas, não só a chuva e o vento. Nós vamos ter secas constantes. Nós vamos ter... No verão vamos voltar à seca. E vamos mesmo voltar, com as barragens cheias. Vamos voltar às ondas de calor. As ondas de calor, a mortalidade duplica cada vez que temos uma onda de calor. E nas cidades temos que saber quais são os bairros onde estão mais aquecidos. No caso aqui, sobrepondo-se ao aquecimento global, às ondas de calor, ainda temos as ilhas de calor urbano, que são áreas muito densas, sem vegetação, muito impermeabilizadas, com fraca ventilação, e aí é que nós temos que intervir, sobretudo, nesses bairros. E, portanto, é que temos que conhecer todos... Tem que haver um plano de prevenção para o inverno, para cada casa de cada português, para o inverno e para o verão. Exatamente. Nós temos que ter... Mas esses planos existem, estão a ser feitos, só que têm que ser feitos com a ciência que nós já temos e que já conhecemos. Dizia-me que estes episódios vão ser mais frequentes, mas esses planos existem e muitas vezes não são aplicados porque as pessoas acabam por acreditar que nunca acontece connosco. Em relação à ajuda que está a chegar ao terreno, dizia-me que é professor na Universidade de Lisboa, tem alunos que também estão nas situações mais perigosas. Como é que tudo está a correr lá, em termos de estruturas de estradas, tendo em conta que é climatologista urbano? O que é preciso fazer agora nestas estradas que foram destruídas, centenas de árvores caídas em cada troço? O que é preciso fazer agora ali? Olha, eu penso que a sociedade se mobilizou bastante e queria dar os parabéns também aos órgãos de comunicação social que têm divulgado muito esta onda de solidariedade que há entre as pessoas. Na verdade, as pessoas estão a interagir e estão a conseguir chegar a alguns locais onde as autoridades porventura ainda não tenham conseguido chegar. Eu sei, por exemplo, tenho recebido alguma informação de que há idosos ainda em lugares muito isolados, na Vieira de Leiria, em Leiria, em Espírito, em Orei, e que é preciso chegar a essas pessoas. E portanto, o que eu apelo aqui no final é exatamente a tentar identificar, porque nós temos a identificação, nós sabemos exatamente. E isso também é uma questão importante. Nós temos informação que vem dos censos, nós sabemos onde é que as pessoas mais vulneráveis estão. Nós estivemos ontem em Espírito, Orem, a fazer reportagem numa farmácia, curiosamente, com também pessoas idosas. E temos relatado ao longo dos dias que há efetivamente pessoas que ainda não tiveram ajuda por parte das autoridades. Mas fica esse apontamento, António Lopes, professor na Universidade de Lisboa. Obrigada. Muito obrigado.